pode envolver um verdadeiro conflito entre princípios. Para saber qual o princípio vai ser aplicado no caso concreto, eu já disse, né? A gente tem que fazer uma ponderação entre os princípios para tentar buscar a máxima efetividade dos dois princípios no caso concreto. Se não for possível aplicar um princípio, não se aplica esse princípio naquele caso. Se for possível, dá a máxima efetividade para os dois princípios que estão em conflito. Exemplo concreto que foi julgado pelo STF e que é trazido por alguns autores. O famoso caso do botijão de gás. O STF julgou o chamado caso do botijão de gás e o que estava em jogo ali era a constitucionalidade de uma lei do Rio Grande do Sul. Uma determinada lei do Rio Grande do Sul exigiu que comerciantes que vendiam botijões de gás, eles deveriam agora, esses comerciantes, a partir de agora, pesar cada botijão na frente de cada consumidor. E se houvesse a diferença entre o que está ali dentro do botijão, quantidade de gás, e o valor que ele estava cobrando, ele deveria bater essa diferença na hora para o consumidor, inclusive dando em dinheiro o troco, se fosse o caso. Então o que aconteceu naquele caso concreto? Uma lei estadual exigiu de um determinado, vamos colocar assim, nicho do mercado, que é aquela parte que negociava, que vendia, comercializava botijão de gás, exigiu que esses comerciantes, a partir de agora, levassem para toda a venda de botijão uma balança, que não é simples a balança, uma balança para pesar aquele botijão e que eles tivessem também, obviamente, dinheiro vivo ali, entre aspas, para, eventualmente, dar a diferença para o consumidor. Qual era a ideia dessa lei? A ideia dessa lei, ninguém duvida, é proteger quem? O consumidor. Para o consumidor não pagar X e levar X menos 10 de gás. Então a ideia era proteger o consumidor e ninguém duvida, a ideia legítima. Agora o que falou o STF? A ideia foi desproporcional. A lei foi desproporcional. Se você parar para pensar nesse caso concreto, você vai ter um conflito entre dois princípios. O STF não foi tão expresso em relação a esse conflito, mas a doutrina traz nessa decisão esse conflito entre os dois princípios. De um lado, o princípio que pede a defesa do consumidor. Claro. De outro lado, o que está em jogo também nesse caso? O princípio da livre iniciativa. Olha a alegação que foi feita nessa DIN. Se dizia que os comerciantes não poderiam mais comercializar botijão de gás, por quê? Se eles tivessem que levar uma balança de pesagem para cada venda, isso inviabilizaria a atividade empresarial pelo custo de levar uma balança para cada venda de cada botijão. Do dia para a noite, diziam lá, argumentavam lá os comerciantes teriam que parar a sua atividade. A livre iniciativa seria prejudicada, a atividade empresarial não seria mais exercida. E aí? Vamos prestigiar o quê? A livre iniciativa, a atividade empresarial desses comerciantes ou a proteção do consumidor? O STF, julgando esse caso, considerou desproporcional a lei e, portanto, declarou a sua inconstitucionalidade, por ser desproporcional, é claro, e aí a questão seria resolvida, então, da seguinte maneira. Nesse caso concreto, você teria outros meios para alcançar a proteção do consumidor sem inviabilizar a livre iniciativa. Você conseguiria dar a máxima efetividade aos dois princípios constitucionais sem aniquilar com o princípio da livre iniciativa como a lei teria feito, supostamente nesse caso concreto. Para você proteger o consumidor, que é a finalidade buscada, você não precisaria acabar com a livre iniciativa e impedir a comercialização de botijão. Você, poder público, poderia fazer, como falou lá o ministro Sepúlveda Pertence, você poderia fazer fiscalizações, sem avisar, é claro, né? Fiscalizações pontuais nessas empresas que vendem botijão de gás, e aí fiscalizar cada um dos botijões, você, poder público, e eventualmente sancionar severamente, se for o caso, aquelas pessoas que descumprirem as normas de gás. Se a fiscalização for efetiva e eficiente, a atividade empresarial continua sendo exercida, de acordo com a ordem jurídica, e o consumidor fica protegido. É uma questão de fiscalização. Não precisa, por lei, impedir a atividade, como você acaba fazendo indiretamente quando você exige a pesagem do botijão na frente de cada consumidor, na hora de cada venda. Então o STF ele traz essa ideia de proporcionalidade com esses testes, às vezes não tão claramente, e geralmente o STF atrela a ideia de proporcionalidade à ideia de razoabilidade. A gente deu exemplo aqui, ou exemplos, dos 3 testes. Agora existem outras situações em que você vai encontrar também os testes da razoabilidade e proporcionalidade com muito mais facilidade no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, é muito comum hoje você tratar do princípio da isonomia ou da igualdade à luz da razoabilidade.
a razoabilidade e proporcionalidade, elas têm essa importância também. Elas servem para você compreender melhor e aplicar melhor outros princípios, como é o caso lá da isonomia. Exemplo concreto. Concurso público. Pode a autoridade lá administrativa que faz o concurso público dizer que para aquele concurso público só pode participar daquele concurso pessoas do sexo feminino? Será que pode a autoridade administrativa, num determinado concurso público, dizer que naquele concurso só podem participar do concurso as pessoas que tiverem mais de 25 anos ou menos de uma certa idade? Em outras palavras, é possível ou não ao poder público estabelecer critérios de idade, critérios de sexo, cor, raça, para discriminar pessoas na hora de fazer um concurso público? E a isonomia? Aqui a ideia que o STF vem trazendo, e a doutrina também, é a seguinte, é aquela ideia clássica de igualdade do Rui Barbosa. O que é igualdade? Tratar igualmente iguais e desigualmente desiguais na medida em que eles se desigualam. Você não pode tratar igualmente pessoas que estão em situação diferenciada, o rico, o pobre, o homem e a mulher. Alguém duvida que a licença maternidade é constitucional? Ah, mas o homem não fica tanto tempo com a licença paternidade, o homem não tem essa licença tão ampla que a mulher tem hoje. A razão é óbvia, a razão é razoável. Por quê? A mulher é que pariu a criança e é que vai amamentar a criança e que tem que estar perto da criança. Daí a ideia desse tratamento diferenciado entre homem e mulher na licença maternidade. Então vamos ouvir aí o que as pessoas entendem em relação a essa questão da isonomia, o que as pessoas da rua estão entendendo sobre a questão da isonomia, nesse caso concreto que eu estou levantando. Vamos lá ouvir o pessoal da rua. Renato, o que você acha do tratamento diferenciado entre homens e mulheres no que tange a licença maternidade e paternidade? Eu não tenho opinião ainda formada concretamente, mas quanto aos 120 dias para a mulher, eu concordo. A mulher tem que ter adaptação do organismo biologicamente, e ela é a mãe, ela tem que acompanhar o crescimento da criança. Porém, eu acho que 5 dias para o homem é muito pouco, porque o pai também tem o direito de acompanhar o crescimento da criança. Bom, eu acho que seria necessário que um homem tivesse um tempo maior junto com a esposa, principalmente nesse período inicial, né, logo que do pós-parto, que é um momento muito difícil, eu falo por experiência própria, né, que infelizmente meu esposo ele não foi concedido, né, os dias que lhe eram de direito, e para mim foi muito difícil, assim, eu tinha minha mãe, né, mas a presença do esposo é fundamental nesse momento. E acredito que deveria estender um pouco mais esse prazo, né, que é fundamental para a mãe e para o bebê, principalmente nesse momento que é muito delicado. Bom, então, as pessoas nas ruas foram perguntadas sobre a questão do tratamento diferenciado entre homens e mulheres a respeito da licença maternidade e paternidade. O que a gente viu, pelo menos, com as pessoas entrevistadas, é que há ali um relativo consenso de que o tratamento diferenciado é razoável. O que não seria razoável para alguns ali é o prazo da licença paternidade. Mas voltando para cá, os critérios são usados normalmente pelo legislador para diferenciar situações. Licença maternidade foi usado o critério lá qualquer para você, biológico e técnico, para você dar um tratamento diferenciado na questão. O legislador ele discrimina pessoas normalmente. A discriminação ela tem que ser razoável. O que não pode é a discriminação odiosa por preconceito. A discriminação entre pessoas por sexo ou por idade, por exemplo, levando em conta, e portanto, as peculiaridades técnicas e biológicas em relação ao sexo, à idade das pessoas, tudo bem, é razoável que se faça isso. O que se não pode admitir é a discriminação odiosa por preconceito sem fundamento razoável. Então, qual é a ideia que vem sendo consagrada hoje? Para você compreender a isonomia, você vai ter que entender que aquele tratamento entre pessoas, um tratamento desigual, ele tem que ter um critério razoável. A razoabilidade é um parâmetro para você saber se a isonomia foi respeitada e aplicada. Eu trouxe o exemplo da licença maternidade. Falei lá do concurso público, discriminando eventualmente por sexo também, ou até por idade. Imaginem um presídio feminino. O exemplo é do Roberto Barroso. Imagine um presídio feminino, só com detentas do sexo feminino. É razoável fazer concurso público para guarda penitenciário, agente penitenciário, e exigir que esse agente penitenciário seja do sexo feminino? Ou não? Vamos misturar agentes penitenciários masculinos para fiscalizar lá as moças que estão lá naquele momento detidas.
e a privacidade delas minimamente